uma alegria para nós receber você aqui nessa manhã. O número de pessoas tem aumentado, graças a Deus, com toda a dificuldade de máscara, de todo o procedimento que temos feito. Mas é maravilhoso essa comunhão aqui, é muito bom estarmos aqui. E como é que a gente pode declarar uma coisa dessa aqui? Que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te guardar, que o Senhor vai resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor vai conceder sobre você, sobre mim, a sua graça, e o Senhor vai se voltar para mim, o seu rosto, e Ele vai me dar a paz, somente pela fé. Fé, as pessoas não entendem muito bem, muita gente não entende. Esse negócio de fé é para quem tem fé. Eu não tenho muita fé. A pessoa não tem entendimento de quão é precioso a fé. A fé vale muito mais que o ouro. A fé é algo poderosíssimo que a gente pode conseguir todas as coisas através da fé. O apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé vale mais que o ouro. Como que nós podemos viver mais pela fé e conseguir muito mais vitórias na nossa vida pela fé? Aprendendo a cada dia, vivemos pela fé. Não usarmos a fé pontualmente, quando tem necessidade, aí você apela pela fé. Mas eu aprender a ser, e você aprender a ser um homem, uma mulher de fé o tempo todo, enfrentando todas as dificuldades com fé, apesar das circunstâncias. Como que a gente pode aprender alguma coisa, pastor? Dá um exemplo de fé. Lá em Romanos, no capítulo 4, do 17 ao 20, Paulo dizendo, como está escrito, Deus falando a Abraão: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Pastor, como assim? Eu e você podemos chamar à existência as coisas que não existem pela fé, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. O que Abraão viveu aqui é um exemplo de fé. Ele creu. Outras traduções dizem que ele creu contra toda a esperança que existe, contra toda a circunstância, tudo que ele estava vivendo. Como nós sabemos, Abraão tinha uma promessa de ter um filho, mas ele já tinha mais de 90 anos. Tornando-se Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Lá no passado, Deus já disse: você vai ser pai de muitas nações. Mas ele tinha 90 anos, era velho. Como assim? Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. A razão, o raciocínio lógico nos diz uma coisa, mas a fé diz outra coisa. Quando a razão nos abandona, a fé está conosco. Quando o raciocínio lógico nos abandona, a fé continua conosco. E assim aconteceu com Abraão. Ele tinha total consciência do corpo dele que estava morrendo. Um homem de 90 anos não tinha como ter um filho, muito mais com uma mulher idosa, sua esposa Sara, que já era idosa e era estéril.
todas as circunstâncias, dizendo: opa, esquece, o que você está pensando? Como assim? Deus prometeu para você que você vai ser pai de uma nação, mas você não tem condição nenhuma. Tudo está dizendo contra você. Como é que você tem um nome chamado Abraão? Você é pai de nações, mas você está aí vendo. As pessoas que olhavam para Abraão e falavam: esse aí. Abraão falava: eu sou Abraão, pai de nações. Tá bom, então você pensa como você quiser. Contra toda a esperança. O que a gente vive nesses dias tão difíceis? Contra toda a esperança que às vezes aparece e a gente quer lutar contra nós mesmos. Há uma esperança, mas quando a gente age pela fé, a gente não vê as circunstâncias, não começa a ver resultados, alguma coisa está acontecendo de bom. Não. Abraão tinha consciência. Quando nós temos consciência das dificuldades, mas agimos por fé, você chega lá no escritório da sua fábrica, o pessoal chama você: ó, senta aqui. Você sabe o que está acontecendo, né? Estamos em crise, com essa pandemia aí, a nossa empresa parou de produzir, o comércio, a nossa loja fechou, então nós temos que mandar algumas pessoas embora, e você está na lista e você vai ser mandado embora. Ah, é? Sou mandado embora? Tudo bem, mas eu sei em quem tenho crido. Se Deus fechou uma porta, Ele vai abrir outra melhor para mim. Você vai no médico e você vê qual o diagnóstico. Olha, fizemos uma biópsia sua aí e é um câncer maligno. Ah, é um câncer maligno? Ah, eu estou consciente, mas pela fé Jesus já levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Isso é viver pela fé. Tem consciência, tem razão, tem entendimento. Abraão sabia de tudo isso, mas Abraão sem enfraquecer na fé. Aí está o segredo. Às vezes a gente quer as coisas no imediato. Deus realiza milagres de forma imediata, como realizou. O cego gritava: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê. Foi imediato. Mas às vezes tem um período. Às vezes tem o processo. E nós não queremos passar pelo processo. Abraão passando pelo processo. Alguns anos, com a promessa de Deus que ia ter um filho, que ia gerar uma nação, mas nada acontecia. E a gente não quer viver esse processo. Nós somos limitados pelo tempo. Por quê? Porque eu e você, nós vemos o tempo de forma linear. Como assim, pastor Ciro? Forma linear. Nós estamos no ano 2020, ano que vem vai ser 2021. Eu tenho certos anos de idade, de vida. Nós nos usamos como referência horas, dias, semanas, meses, segundos. Para Deus não existe isso. Difícil entender. É difícil nós entendermos. Nós entendemos só o tempo de uma forma linear. Mas para Deus não está. Por quê? Porque Deus está no presente, está no passado, está no futuro, tudo ao mesmo tempo. Porque para Deus, um ano são 1000 dias. E 1000 dias são um ano. Como assim? Existe algo que Deus já falou no passado, mas não dá para a gente entender. Isaías falava sobre Jesus no passado. Como assim? Olha só. Isaías no capítulo 53, que eu acabei de falar aqui, no versículo 4 e 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Como assim? Isaías está falando de quem? De Jesus. Mas Jesus não tinha nascido ainda. E ele está falando de Jesus, que Jesus fez no passado. Ele levou, olha o termo que está usando, no passado ele levou sobre si. Mas será que Jesus já existia antes de Isaías? Olha como que é o tempo para Deus. Uma coisa que a gente pode afirmar, que parece loucura: o resultado é o futuro, é o que acontece no futuro.
mas a cura já aconteceu no passado. Mas como que eu vou entender isso? É pela fé. É pela fé, porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Precisamos entender como que é o tempo de Deus. O tempo está passando, mas para Deus não existe isso. Isaías falando sobre Jesus no passado. Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, quando? Desde a criação do mundo. Antes da criação do mundo. Como assim? Uma coisa aconteceu. Como que é o tempo para Deus? Nós temos que continuar firmes, assim como Abraão foi, firmado na fé, crendo, nunca desanimando. O tempo está passando, pandemia, meses de dificuldades, mas a nossa fé é fortalecida quando nós cremos, continuamos crendo. Então esse é o nosso Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele domina o tempo. Não se prive, não se fique restrito ao tempo linear que você pensa. Pastor, mas já passou 3 meses, já passou 3 anos e eu não recebo essa bênção. Deus é um Deus de provisão. Eu vi o pastor Toninho falar, estava preocupado, porque ele é empresário, ele tem 20 famílias que dependem da empresa dele, e ele ficou muito mal, preocupado, porque os pensamentos vinham na cabeça, e a gente faz um cálculo no tempo linear. Puxa vida, mas está passando o tempo, eu não vou ter como pagar meus funcionários, e muitas famílias vão sofrer por causa disso. Ele ficou muito abalado. Mas o Espírito Santo ministrou na vida dele. E quer saber o maior? O Deus de provisão fez com que a empresa dele quebrasse recordes. Nesse momento, quem que explica? Esse é o nosso Deus. Mantemos firmados na fé, assim como Abraão fez. Esse é o nosso Jesus, que nós estamos hoje relembrando do que Ele fez na cruz do Calvário. Esse Deus nosso que é atemporal, Ele é atemporal. Não existe tempo para Deus. E você sabe que esse Jesus que nós estamos comemorando, que se entregou. Muitas pessoas dizem assim: Jesus foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou. Ninguém podia matar Jesus. Ninguém tinha poder para matar Jesus. Jesus disse assim, lá em João, no capítulo 18, do versículo 4 ao 6. João capítulo 10, versículo 17 a 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu tenho todo o poder, eu faço como eu quiser. Eu tenho todo o poder. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus se entregou. Muitas vezes, para quem não sabe, tentaram matar Jesus. Eu tive a oportunidade de ir lá em Nazaré. Fui até com o Carlinhos lá. Tentaram matar, levaram Jesus lá num precipício, lá em Nazaré. E nós fomos lá, irmãos, é alto, lá embaixo tem um monte de pedra, uma ventania. E como tinha bastante gente da nossa excursão, deu para ter uma ideia de o que Jesus passou. Eles queriam jogar Jesus de lá de cima. Lá em Lucas, no capítulo 4, 29 ao 30, diz assim: levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e se retirou. Explica isso. Irmãos, a gente foi lá, não tem como, porque você está na beira do precipício,
e não tem lugar de escape, as pessoas estavam aqui, e Jesus na sua autoridade passou no meio de todo mundo. Ninguém podia tocar em Jesus. Jesus se entregava. O dia que eles foram procurar Jesus lá no jardim, os soldados já chegaram com a espada desembainhada e falaram: cadê Jesus? E Jesus disse: a quem buscais? E eles disseram: nós estamos buscando a Jesus de Nazaré. E Jesus disse: eu sou Jesus. E todos caíram. Todos caíram no chão. Jesus teve que esperar. Levanta para pegar eu. Tenho todo o poder. Jesus se entregou por mim e por você. Ninguém podia matar Jesus. Fica de pé aí. Olha, deixa meus discípulos ir embora, porque o negócio é comigo. O negócio é comigo, é eu que vou sofrer por amor ao Ciro e a qualquer um de você, que você pode falar seu nome. Olha lá em João, no capítulo 18, do 4 ao 6. Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, saiu-lhes e perguntou: a quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando quem? E Jesus: a Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora esses homens, meus discípulos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus se entregou. E o que aconteceu com Jesus? A gente vê, Jesus foi crucificado. Vamos ver os detalhes. Tem coisas interessantes que a gente diz assim, no sentido de entender como Jesus se entregou por amor. Foi um negócio muito... que você passa por dificuldades, eu passo por dificuldades, e a gente pensa, não tem comparativo com o que Jesus passou. Vamos ver aqui. Lá em Mateus começa a dizer, no capítulo 27, do 26 ao 30... Então Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar a Jesus. Açoitou? Como é que foi? Açoitou? Deu uma chicotadinha? Não. Como que eram feitos os açoites naquela época? Jesus era amarrado com as costas à vista. 6 homens, isso é estudo de torturas do passado. Isaac Ambrósio relata sobre isso. 6 homens fortes que se revezavam chicoteando Jesus. O primeiro chicote, ele tinha espinhos na ponta, couro com espinhos na ponta, e aquele homem batia em Jesus até ele cansar. Aí vinha outro e batia com outro tipo de chicote. O último batia com um chicote de corrente com pregos na ponta. Muitos não suportavam isso e morriam. Os olhos queriam sair do globo ocular. Os ossos de Jesus apareciam, porque aquele chicote batia e arrancava a carne de Jesus. Jesus passou por tudo isso. E foi só isso? Não, depois disso ele foi arrastado. Consegue imaginar a cena? Jesus todo ensanguentado. Irmãos, era muito sangue, porque as costas eram dilaceradas, aparecia a costela de Jesus, e Jesus foi arrastado. Imagine o sangue naquela área, naquele local onde ele estava. Jesus praticamente sem forças. Lá em Isaías, no capítulo 50, versículo 6, diz assim: ofereci as minhas costas para eles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Eles arrancavam a barba de Jesus. Quem tem barba sabe quanto dói isso.
arrancava os cabelos de Jesus. Tudo que você pensar de crueldade, fizeram com Jesus. Arrancava a minha barba, não escondia a face da zombaria e da cuspida. Então imagine a cena, Jesus todo ensanguentado, já tinha passado por esses açoites, aí ele é levado a um lugar. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus até o pretório, um lugar que cabiam bastante pessoas. Reuniram toda a tropa, toda a corte. Quanto que é? Quem que é toda a tropa e toda a corte? Cerca de 500 pessoas ou mais de 500 pessoas. Se reuniram naquele lugar. Imagine você sendo humilhado, praticamente nu. Ele estava nu, apanhou bastante. Aí jogaram ele no lugar e tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Imagine você todo ensanguentado, com feridas pesadas. Põe um pano em cima de você. Aquilo gruda nas suas feridas. Quem é da minha época, tomou vacina, que a gente tomava aquela vacina de revólver, né? Aí ficava uma ferida e grudava na roupa. A gente tirava, não sei se você passou por isso. A gente tirava a roupa e aquela ferida abria novamente. Fizeram uma coroa de espinhos. Nós também tivemos a oportunidade de ver um espinho, irmãos. Um espinho lá de Israel, não é esse espinho, é um espinho de 4 a 6 polegadas, é desse tamanho de um prego. Eu tinha as fotos, ainda não tiramos fotos lá. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. E colocaram na sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve, rei dos judeus. Então eles queriam zombar de Jesus, né? Colocaram uma capa, colocaram uma coroa de espinhos e deram uma vara, um bambu, como se fosse o cetro de um rei, para zombar. E olha o que diz aqui: fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Eles ajoelhavam tirando sarro de Jesus, mas eles cuspiram os 500, cuspiram nele, tirando-lhe a vara da mão e batiam na sua cabeça com a coroa de espinhos. 500, e todos cuspiam no rosto de Jesus, e todos cuspiam no rosto do Filho de Deus. Sabe por que ele passou por isso? Para que eu e você não fosse mais envergonhado, para que cada dia de vergonha minha e sua nós tivéssemos dupla honra. Jesus passou por isso. Você sabe o que é ser cuspido no rosto? Você aceita ser cuspido no rosto? Eles batiam com aquela vara na cabeça de Jesus, e aqueles espinhos entravam na cabeça de Jesus, sendo humilhado, seu emocional humilhado, seu físico humilhado, para que eu e você, por qualquer circunstância, se um dia nos sentimos humilhados, possamos lembrar o que Jesus passou. Não tem humilhação que se compare. Não tem humilhação que se compare. Mas Jesus se entregou. Ele sabia que ia passar por isso. Irmãos, a gente fica pensando que atrocidade é essa? Que ira é essa? O que esse povo tem na cabeça para fazer isso com um ser humano? Mas eles fizeram com Jesus. E esse é o Jesus que nós estamos relembrando aqui. Ele se entregou. Ninguém podia matar Jesus.
Mas Ele se entregou por mim e por você, passou por tudo isso, para que pelas suas pisaduras eu e você fôssemos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aqueles espinhos que estavam cravados na cabeça de Jesus, espinho representa maldição. No Éden não tinha espinho. É para que eu e você nunca mais tenhamos pensamentos ruins, fiquemos deprimidos, fiquemos tristes, porque Jesus já sofreu tudo isso. E quando a gente vive pela fé, a gente entende que Jesus já sofreu tudo, e nós podemos crer num Deus que nos dá cura emocional, física, qualquer área, porque Ele já venceu. Ele já venceu. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas, sem comparação. Por isso que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Deus viu seu filho passar por tudo isso, e tem pessoas que não creem. Por isso a indignação de Deus, por isso que não existe outra forma. Por isso que Pedro, um apóstolo que vivia com Jesus, andou sobre as águas durante um tempo e se afundou, e Jesus falou: tem pouca fé. Mas a mulher Sírio-Fenícia, grande é a tua fé. O centurião romano, que pediu para que Jesus não precisava nem ir na casa dele, só desse uma palavra, porque ele reconheceu a autoridade. Eu sou autoridade, eu também recebo ordens, eu sei o que é mandar ir e vir. Então só com a tua palavra, meu servo vai ser curado. E Jesus disse assim: nenhum povo judeu, você não tem fé como esse homem. Quem que era? Era um soldado romano, que perseguia talvez os cristãos. Tudo depende da nossa fé. Tudo depende de como nós usamos a nossa fé. Não existe medida de fé. Existe o fato de você usar a fé ou não usar a fé. Quando nós usamos a fé, nós conquistamos tudo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: lança-te ao mar. Por quê? Porque a mostarda, se você plantar no chão, ela vai dar uma moita, vai dar um arbusto. Mas você sabia que mostarda vira árvore? Porque ela persistiu. Quando nós persistimos na fé, nós alcançamos todas as coisas. Se você está triste, se porventura nesses dias você se sentiu envergonhado, alguém te rejeitou, ou alguém disse que você não vale nada, que você é um lixo, saiba que Jesus já sofreu toda a sua vergonha e levou sobre si. Não fica magoado, não. Diga para você mesmo: Jesus já levou sobre si. Jesus já foi envergonhado por mim. Eu não preciso mais me sentir envergonhado, porque eu sou filho dele. E ele já venceu. Ele já venceu. E eu posso, pela fé, me sentir salvo, curado, remido, restaurado, e viver na paz que Ele conquistou na cruz do Calvário.